O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Bom dia, que você possa ter acordado nesse dia com a alegria do Senhor no teu coração, na tua alma. Talvez você esteja assistindo esse programa de um leito de hospital. Talvez você esteja na sua casa, talvez você esteja de férias, eu não sei. Mas aonde quer que você esteja, que você possa receber a alegria do Senhor no teu coração e na tua alma. E hoje nós vamos falar sobre pessoas que Deus tem colocado na nossa vida para que nós sejamos abençoados. Eu quero trazer duas citações, a primeira delas está no Salmo 118, versículo 26, e a outra está em Mateus 23, 39, e diz o seguinte: bendito aquele que vem em nome do Senhor. E o segundo diz assim: porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Nós vimos aqui que Deus diz que bendito aquele que vem em nome do Senhor. Essa segunda citação que nós lemos fala de Jesus, quando Jesus veio a esta terra e ao povo a quem ele foi destinado não o reconheceu como Messias. E esse povo até hoje, o povo de Israel, o povo da aliança, do Antigo Testamento, é um povo que ainda não reconheceu Jesus como Messias. E por isso eles sofrem tantas coisas ruins, tantas coisas que não são boas. Por quê? Porque eles não reconheceram aquele que foi enviado pelo Senhor. Eu quero trazer um paralelo na nossa vida. Deus tem enviado pessoas na nossa vida. E essas pessoas nós temos que reconhecer como enviados do Senhor, porque são pessoas que vêm para abençoar a nossa vida, que vêm para acrescentar na nossa vida. E quando nós não reconhecemos, nós perdemos a bênção do Senhor. Tanto que Jesus falou àquele povo: olha, desde agora não me vereis mais, até que vocês possam dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Que nós não percamos as pessoas que Deus tem enviado na nossa vida e que além de nós termos essa percepção, nós possamos honrá-las, nós possamos reconhecê-las. E eu quero trazer agora algumas pessoas que nós devemos reconhecer conforme o que diz a palavra do Senhor. E a primeira delas, a primeira pessoa que eu devo honrar acima de tudo é o Senhor. E nós vamos para a citação que está lá, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Deus está falando nessa citação a um sacerdote, o sacerdote Eli, onde ele honrou mais os filhos dele do que ao Senhor. Ele deixava os filhos dele desobedecerem, fazer o que era errado à vista do Senhor e não chamava a atenção dos filhos. E por isso Deus diz assim: olhe, você não me honrou. E eu vou honrar aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam, eu também vou desprezar. Então a primeira pessoa que nós devemos honrar acima de todas as coisas é o nosso Deus. Não obstante a tudo que nós vemos, a todo o sistema de crença, a todas as tradições que existem, nós devemos honrar acima de tudo o Senhor. E para honrarmos o Senhor, nós devemos honrar a sua palavra. Uma outra citação que fala de uma honra a Deus está em Provérbios, capítulo 3, versículo 9 e 10, e diz o seguinte: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. O desejo de honrar ao Senhor tem que partir do nosso coração. Devemos honrar ao Senhor como uma pessoa acima de todas as outras coisas, acima de todas as tradições, acima de tudo aquilo que vai contra a palavra do Senhor. Eu devo honrar ao Senhor. E honro ao Senhor quando eu honro a sua palavra, quando eu obedeço a sua palavra. E a segunda maneira de nós honrarmos ao Senhor é com tudo que nós temos, com tudo que nós somos e com tudo que nós temos. Nós devemos estar disponibilizando tudo aquilo que temos para o Senhor. E quando fazemos isso, nós honramos a Deus, reconhecendo que Ele é o Deus de toda a provisão.
se temos alguma coisa, se somos alguma coisa, devemos ao Senhor. Porque desde o fôlego de vida e tudo que foi feito nesse planeta foi feito pelo Senhor. A Bíblia diz que a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E Ele deu a nós, filhos dos homens, para que nós possamos usufruir de tudo. Mas nós devemos honrar ao Senhor, dar preferência ao Senhor de tudo aquilo que nós temos. E quando nós fazemos isso, a Bíblia diz nesse versículo que os nossos celeiros ficarão cheios, plenamente cheios, e os nossos barris transbordarão de vinho. Quer dizer, teremos alegria do Espírito Santo, teremos abundância em tudo que fazemos e em tudo que somos. A segunda pessoa que devemos honrar são os profetas de Deus. E para isso nós vamos para 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20, que diz o seguinte: Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Aqui é muito claro, nós temos que crer nos profetas do Senhor. Quem são os profetas do Senhor? Eu hoje, falando a palavra de Deus ao teu coração, eu estou sendo profeta de Deus. Eu estou declarando a palavra do Senhor ao teu coração. Então creia na palavra do Senhor, creia naquele que vem em nome do Senhor, pregando a palavra de Deus. Muitas pessoas quando ouvem falar da Bíblia, muitas pessoas quando ouvem falar da palavra do Senhor, elas desprezam no seu coração, elas escarnecem e por conta disso, elas ficam em situações muitas vezes tão difíceis. Honre os profetas e você vai prosperar. Primeira pessoa que nós devemos honrar, a Deus. Segundo, os profetas enviados pelo Senhor. Terceira pessoa que nós devemos honrar são os nossos irmãos. Os irmãos da fé, aqueles que creem no mesmo Deus, aqueles que compartilham da mesma fé, da mesma palavra, do mesmo Espírito. A Bíblia diz em Romanos, capítulo 12, versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Quer dizer, o nosso Deus, que é um Deus de relacionamento, Ele nos ensina a sermos despojados, a sermos pessoas altruístas, pessoas que pensam nos outros, que por conta disso preferem os outros em amor, se dedicam aos outros, ouvem os outros, ouvem de coração, ajudam quando nas necessidades. Como representantes do reino de Deus, como filhos de Deus, nós temos que amar os nossos irmãos. A honra não tem a ver com o merecimento das pessoas, mas sim com uma disposição do nosso coração. Quando nós honramos as pessoas, nós não devemos esperar retorno necessariamente da pessoa que nós honramos, mas certamente a nossa recompensa virá do Senhor. Outras pessoas que nós temos que honrar são as autoridades. A Bíblia diz lá em Efésios, capítulo 6, versículos 5 e 6, diz assim: Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes, não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando nós olhamos essa citação, nós vemos que nós não devemos obedecer às autoridades somente na frente delas, somente quando elas estão presentes, mas na sua ausência. E quando nós fazemos isso, nós fazemos de coração e nós nos tornamos pessoas confiáveis e pessoas que honram. Há um costume no nosso meio. O ser humano tem um costume. Nós, como seres humanos, nós temos um costume de questionar, de falar mal, de murmurar. Eu quero te dizer uma coisa, nós comemos do fruto das nossas palavras. Aquilo que nós falamos é aquilo que nós sofremos depois, o efeito. E nós devemos pensar que nós devemos honrar ao Senhor, honrando a sua palavra e obedecendo aquilo que Ele diz na sua palavra, honrando as autoridades. Outra pessoa que nós temos que honrar são os nossos maridos, nós como mulheres. E muitas vezes as mulheres não gostam dessa citação, não gostam de honrar, porque muitas vezes elas não se sentem honradas. Mas independe se as pessoas merecem ou não, no nosso coração e nas nossas atitudes nós devemos honrar. Lá na carta, em 1 Pedro, diz o seguinte, 1 Pedro capítulo 3, versículo 1, diz assim: Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos, para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganho sem palavras. Nós vemos por essa citação
que se os maridos, eles não têm um coração segundo ao Senhor, pelas nossas atitudes, eles vão ser ganhos para Jesus. Por isso é que nós devemos amar ao Senhor, amar a sua palavra e obedecê-lo, porque nós vamos comer do fruto das nossas atitudes, do fruto da nossa honra. Para os maridos, Deus diz assim, lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, diz assim: igualmente, vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Honrar é estimar, honrar é preferir, honrar é coabitar com entendimento. Maridos, homens, honrem as suas mulheres para que as vossas orações não sejam impedidas. Se tudo procede de Deus e se nós queremos sermos abençoados, nós precisamos honrar. Os homens precisam honrar as suas mulheres, como as mulheres precisam honrar os seus maridos também. Outras pessoas que nós devemos honrar é pai e mãe. Lá nos 10 mandamentos, é o primeiro mandamento com promessa, onde Deus diz assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Os problemas na nossa vida começam quando nós quebramos o poder da palavra de Deus, quando nós não honramos a palavra do Senhor. Todos somos filhos. Talvez você já passou muitos anos da tua vida e você não honrou teu pai e tua mãe. É hora de se arrepender. É hora de realmente reconhecer, honrar ao Senhor e dizer: Deus, eu me arrependo. Se você tiver teus pais ainda vivos, é hora de ir e pedir perdão e restaurar talvez esses relacionamentos que estão tão ruins e que estão trazendo maldição sobre a tua vida. A honra é bênção sobre a nossa vida. A honra é uma atitude que nos faz prosperar. Nós temos que reconhecer que Deus colocou pessoas na nossa vida, que Deus colocou profetas, que Deus colocou irmãos, que Deus colocou as autoridades, que Deus colocou os cônjuges, que Deus colocou o pai e mãe. São pessoas enviadas pelo Senhor para que nós sejamos abençoados. E quando nós honramos, quando nós reconhecemos, a bênção está embutida neste relacionamento de preferência, neste relacionamento de respeito, nesse relacionamento de reconhecimento que são enviados do Senhor para as nossas vidas. Aprenda a honrar. Honre no trânsito, honre na tua casa, honre no teu trabalho, honre na escola, honre. Aprenda a dizer por favor, aprenda a dizer muito obrigado, aprenda a valorizar tudo aquilo que Deus colocou na tua vida. Aprenda a honrar, aprenda a reconhecer as pessoas que Deus colocou diante de você. Como nós lemos naqueles primeiros versículos, logo no começo do programa: bendito aquele que vem em nome do Senhor. Bendita as pessoas que vêm, que Deus colocou na tua vida, autoridades, cônjuges, pais, as pessoas que Deus colocou na tua vida, os profetas do Senhor. Benditos são eles. Reconheça que você honrando, que você reconhecendo essas pessoas como enviadas do Senhor, você vai ser abençoado. É caminho de prosperidade, isso eu garanto para você. Talvez você tenha quebrado isso na tua vida, você nunca respeitou isso na tua vida, através dos relacionamentos que você tem tido, mas agora é hora de se arrepender, agora é hora de se voltar para o Senhor e recomeçar uma caminhada, não mais sozinho, mas com o Espírito Santo e com a palavra do Senhor no teu coração. Lembre-se que a honra começa no coração. Vamos fazer uma oração agora, onde você tem a oportunidade, o privilégio de poder abrir o coração e recomeçar num caminho de bênção. Feche os teus olhos e vamos estar orando. Senhor, Deus, é hora, Senhor, de nós olharmos a Tua Palavra, honrarmos ao Senhor através da obediência da Tua Palavra, e nós queremos agora, Senhor, pedir perdão, Senhor, por todos os relacionamentos que nós quebramos, por toda a falta de honra, Senhor, durante toda a nossa vida. Nós queremos ter um caminho de bênção e reconhecer as pessoas que o Senhor tem colocado no nosso caminho, sendo abençoados por ela e tendo um relacionamento de conformidade com a Tua Palavra. Eu oro já abençoando essas pessoas, Pai, pedindo que elas tenham uma revelação, que elas possam viver nesse dia, Senhor amado, totalmente diferente, Senhor, com uma visão que vem do Teu coração. Eu oro abençoando cada uma, no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém.
No programa de hoje, nós falamos que a nossa bênção depende das pessoas. E Deus tem colocado pessoas na nossa vida para que nós sejamos abençoados. E nós temos que reconhecer e honrar essas pessoas. Que Deus possa abençoar a tua vida. Nós convidamos você para estar conosco nas nossas celebrações. Vai estar passando aí debaixo na tua tela. Também seguir-nos através das redes sociais. Que esse dia seja um dia repleto da bênção do Senhor e que você possa ter percepção de olhar as pessoas e reconhecer que Deus as colocou na tua vida. Que Deus abençoe esse dia e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be